Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Eu já fiz a minha parte. Julho foi um bom mês para o trabalho de Prabhupada no Srimad Bhagavatam, gravando suas traduções de manhã bem cedo e à noite. Ele acabou concluindo o 8º e o 9º capítulo do 10º canto. Ele sentia grande prazer em fazer isso. Trabalhando no Srimad Bhagavatam, ele se mantinha completamente transcendental à sua condição física, a despeito das constantes palpitações cardíacas e a despeito de sua voz débil e de sua fraqueza generalizada. Até sentar-se era difícil, mas mesmo assim, depois que ele começava a trabalhar, nada podia detê-lo. Falando ao microfone manual de seu ditafone, indiferente à sua condição física, Prabhupada descreveu paciente e metodicamente como Garga Muni, o sacerdote da família de Nanda Maharaja, realizou a cerimônia em que escolheu o nome para o bebê Krishna. Em seus significados era frequente Srila Prabhupada falar com base em suas experiências e realizações pessoais. Esta é a missão da Suprema Personalidade de Deus e os devotos também têm a mesma missão. Aquele que realiza a missão de para-upakara, atividades para o bem-estar das pessoas em geral, é reconhecido por Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, sendo-lhe muitíssimo querido, Natya tasmam manusheshu kastin ne priya kritamaha. Do mesmo modo, Chaitanya Mahaprabhu aconselha este para-upakara, sendo que ele dedicou-se a instruir especialmente os habitantes da Índia. Em suma, o dever de um devoto Vaishnava puro é agir em prol do bem-estar alheio. Ora sentado ao ar livre da madrugada na varanda do 2º andar, ora sob o calor úmido da tarde ensolarada, Srila Prabhupada trabalhava descrevendo o ilimitado conhecimento védico, tal como havia feito seus predecessores, os Goswamis e Krishnadas Kaviraj, ao adorarem Krishna e o Sr. Chaitanya enquanto viviam em Vrindavana. Contudo, Srila Prabhupada era o primeiro grande acharya a colocar a literatura consciente de Krishna à disposição das pessoas de todos os países do mundo, independentemente de casta, cor, credo ou caráter anterior. Enquanto ele compunha os últimos capítulos do Srimad Bhagavatam, milhares de rapazes e moças trabalhavam em seu nome, pregando a mensagem védica para o mundo. De fato, os discípulos de Srila Prabhupada estavam profundamente conscientes do estado em que ele produzia os significados do 10º canto de Vrindavana e oravam ao Senhor Krishna para que ele fosse permitido continuar por muitos anos, de modo que ele pudesse concluir o Srimad Bhagavatam. Ao explicar os passatempos infantis do Senhor Krishna, Srila Prabhupada descreveu uma modalidade de consciência inteiramente transcendental, além de designações materiais, como primeira infância ou velhice. Todos esses passatempos de Krishna e o grande deleite manifesto pelas mães são transcendentais. Não há nada de material neles. O Brahma Samhita os descreve como Ananda Chinmaya Rasa. No mundo espiritual, a ansiedade, a lamentação e outros sentimentos semelhantes àqueles do mundo material, mas como a realidade desses sentimentos está no mundo transcendental, do qual esse mundo não passa de mera imitação, Mãe Yashoda e Rohini gozavam-nos
transcendentalmente. Srila Prabhupada revelava agora uma parte especialmente doce dos passatempos de Krishna e com satisfação descrevia Krishna roubando manteiga e dando-a de comer aos macacos, e Krishna mostrando sua forma universal à mãe Yashoda. Ao descrever como a visão da forma universal de Krishna estava além da compreensão de mãe Yashoda, Srila Prabhupada elucidou todas as situações incompreensíveis, inclusive a dele. Ela, mãe Yashoda, não pôde fazer nada senão prestar reverências ao Senhor. Ninguém deve tentar entender a causa suprema com argumentos ou raciocínios. Quando deparamos com algum problema para o qual não conseguimos encontrar razão alguma, não há outra alternativa senão nos rendermos ao Senhor Supremo e prestar-lhe nossas respeitosas reverências. Só então estaremos em posição segura. Nesse exemplo, foi esse também o método adotado por mãe Yashoda. A causa original de qualquer coisa que aconteça é a Suprema Personalidade de Deus. Se não pudermos determinar a causa imediata, deveremos simplesmente prestar nossas reverências aos pés de lótus do Senhor. Segundo concluiu mãe Yashoda, ela viu coisas maravilhosas na boca de seu filho, graças a ele próprio, embora não pudesse determinar com clareza a causa daquela visão. Srila Prabhupada fez apreciações profundas e alegres sobre a devoção pura de mãe Yashoda pelo bebê Krishna, descrevendo-a como o emblema de todos os devotos puros do Senhor, especialmente dos residentes de Vrindavana que amam o Senhor com afeição espontânea. Os devotos puros que moram em Vrindavana, escreveu ele, não possuem nenhum conceito corpóreo. Tais devotos puros dedicavam-se plenamente ao serviço do Senhor com afeição sublime prema. O Senhor Chaitanya descrevera isso, dizia ele, com a perfeição máxima da vida, amor puro expresso através de um relacionamento com Krishna. E mãe Yashoda, escreveu Srila Prabhupada, parece ser a mais elevada de todos os devotos que alcançaram essa perfeição. Srila Prabhupada estava interessado em que publicassem e distribuíssem tudo o que ele escrevesse. Era o seu serviço a seu Guru Maharaj. E ele sentia muita satisfação quando ficava sabendo que a distribuição de livros ainda estava se expandindo no mundo inteiro. Harikesha Swami, o GBC da Europa Oriental e Setentrional, relatou estar imprimindo uma grande quantidade de livros em 13 idiomas. Após ouvir apenas o início desse relatório, Srila Prabhupada exclamou: todas as bênçãos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj a você. Você é o mais importante neto de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Continue assim. Com a mesma disposição, Srila Prabhupada instava Gopal Krishna, seu secretário do GBC para a Índia, a produzir livros em Hindi com mais rapidez e maiores qualidades. Sempre que Gopal Krishna vinha visitar Srila Prabhupada sem uma nova publicação, Prabhupada o repreendia por sua lentidão. Portanto, Gopal Krishna adotou a política de só visitar Prabhupada quando tivesse um novo livro para lhe apresentar. Em meados de julho, quando Gopal Krishna apareceu com uma cópia do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, segunda parte, em Hindi, Srila Prabhupada aceitou alegremente e disse: é a segunda vez que ele vem me ver com um novo livro publicado, porque antes eu o criticava. Onde está o livro? Onde está o livro? 20 de julho. Abhirama chegou com um relatório sobre Mayapur para Srila Prabhupada. Não havia nada de novo em seu relatório. Mais tarde, Srila Prabhupada perguntou a Tamal Krishna por que Abhirama viera. Tamal Krishna explicou que Abhirama resolvera dedicar-se a negócios
mas ainda não decidira em que cidade trabalharia. Talvez Bangalore ou Bombaim. Mais tarde, após Srila Prabhupada recolher-se e deitar-se na cama, debaixo de seu mosquiteiro, mandou chamar o Tamal Krishna de novo. Prabhupada estava preocupado em que Abhirama não se afastasse do movimento da consciência de Krishna, sob o pretexto de fazer negócios. Srila Prabhupada disse que ele próprio vivera independentemente como grihasta, e Bhaktivinoda Thakura também. Mas nossa intenção era outra, disse ele. Quando esses neófitos se afastam do templo sem comparecer às cerimônias, acabam se perdendo. Tamal Krishna explicou que, por aquela mesma razão, sugerira a Abhirama que fizesse seus negócios em Bombaim. Na realidade, disse Tamal Krishna, acho que os grihastas não têm o menor desejo de viver independentes do templo. Explicou que no templo de Bombaim era possível os grihastas conseguirem apartamentos próximos ao templo, de modo a poderem comparecer ao Mangala Arati e outras cerimônias. Sim, disse Srila Prabhupada, a menos que essas coisas continuem, o veneno dos karmis os arruinará. Ele pode ter seu próprio negócio, não faz mal, mas precisa manter-se vinculado no serviço devocional. Srila Prabhupada não mexera o corpo ao falar, mas virara a cabeça levemente. Enfim, ele deitou a cabeça no travesseiro. Abhirama, por exemplo, construiu aquela casa, prosseguiu Prabhupada. Ótimo. Ela estava dentro do campus. Não faz mal. Mas se ele for embora após tanto treinamento e avanço, se eles se perdem, então esta é uma grande perda para a sociedade. Fazemos um Vaishnava com muita dificuldade. Por isso, se ele vai embora, como chama Sundara, então é uma grande perda. A ideia essencial é abandonar o apego ao mundo material e aumentar o apego a Krishna. Isso é a perfeição. Agora, segundo a posição de cada um, isso pode ser feito aos poucos. Mas essa é a meta. Srila Prabhupada disse a Abhirama que se fizesse negócios em Bombaim, ele poderia beneficiar-se morando perto do templo. Os grihastas não devem ser dependentes da sociedade, disse ele. Ao mesmo tempo, não devem ser independentes da sociedade. Srila Prabhupada riu da aparente contradição. É isso mesmo, disse ele. Nossa sociedade não pode sustentar uma família. Haverá um número tão grande de famílias. Como as sustentaremos? Ao mesmo tempo, eles se mantiverem independentes da sociedade, sem nenhum contato com o templo, então o veneno dos karmis os infeccionará. Segundo concluiu Srila Prabhupada, a solução para os grihastas era ou conseguir um apartamento perto do templo, ou, se possível, viver no templo. Eles não devem viver completamente independentes, disse ele. Isso representará um perigo no futuro. Srila Prabhupada disse que queria grihastas conscientes de Krishna ideais, tal como Bhaktivinoda Thakura, disse ele. Existem muitos. Eu também fui grihasta, fazíamos adoração à deidade, tudo direitinho. Quando era grihasta, publicava Back to Godhead, de volta ao Supremo. Portanto, a meta da consciência de Krishna já estava presente. Eu não podia deixar a vida familiar devido a certas circunstâncias. Isto é outra coisa, mas eu precisava estar em contato com o serviço devocional como se estivesse no templo. Se você vive próximo ao templo, isso é mais fácil, ou no templo. Mas quem se afasta corre perigo. Quando Tamal Krishna mencionou alguns detalhes problemáticos de grihastas que moravam no próprio templo,
Srila Prabhupada se ateve à sua ideia principal e disse: de qualquer maneira, tem-se que conciliar essas coisas. Não se pode ser muito rígido com grihastas. De alguma forma, deve-se fazer uma conciliação. Não podemos permitir que eles se percam. Prabhupada achava alarmante que, após tanto treinamento, um casal de grihastas pudesse perder-se pelo simples fato de se desligar da vida do templo. Seria uma grande perda, e na tentativa de evitá-la, ele dava instruções a um dos seus representantes do GBC. Prabhupada disse que, se não se controlasse aquele perigo, então não haverá esperanças para o futuro de nossa sociedade. Upendra, servo de Srila Prabhupada, que também estava presente, perguntou a Prabhupada a respeito da responsabilidade que o homem tinha de manter a esposa e a família. Um homem só devia se casar, disse Prabhupada, se tivesse capacidade de manter sua família. Ele não devia esperar que o templo o fizesse. Por que deveríamos manter um grihasta, disse Srila Prabhupada? E onde estão os recursos? Porém, precisamos conciliar todas essas coisas. Posso dar-lhes a ideia. Então, Prabhupada deu o seguinte exemplo. Se um grihasta estava adorando a deidade magnificamente no templo, isso também era pregação. E o templo podia responsabilizar-se pela manutenção da família de tal devoto. Então, o princípio fundamental, disse Tamal Krishna, deve ser não permitir que ninguém se perca sob nenhuma circunstância. Sim, disse Srila Prabhupada. De outro modo, onde está a pregação? Acontecerá o mesmo que acontecia com Alexandre o Grande. Ele conquistava um lugar, mas tão logo viajava para empreender nova conquista, perdia a conquista anterior. Suponha que eu tenha conquistado Bombaim, depois vou para Karachi, mas enquanto isso perco Bombaim. Alexandre o Grande agia assim. Não havendo administração apropriada, o Império Britânico também perdeu-se dessa maneira. Eles não sabiam administrar. Logo, do mesmo modo, não devemos expandir rápido demais, sugeriu Tamal Krishna, se não tivermos a administração apropriada. Por isso dou tanta ênfase à venda de livros, disse Prabhupada. Ele queria incutir em seus líderes as diretrizes principais de seu programa para eles se sentirem na obrigação de executar esses programas. Pelo menos não me transforme em Alexandre o Grande, enquanto eu estiver vivo, riu ele. Eles me dizem, o Senhor é grande, 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 mas não me tornem pequeno enquanto eu estiver vivo. Nem depois, disse Tamal Krishna. Jamais faremos isso com o Senhor. Não devemos fazer isso em hipótese alguma. Então esse é meu pedido, disse Prabhupada. As pessoas reconhecem que sou grande. Não me tornem pequeno. Não pretendo dar-lhe tanto trabalho, mas agora estou inválido. O que posso fazer? Parece que mesmo o Senhor estando inválido, disse Tamal Krishna, isso nos dá mais oportunidades de servi-lo. Obrigado, disse Prabhupada. Que posso fazer? Ele riu suavemente e disse, tenho que dar-lhes essa oportunidade. Parece ser uma misericórdia para conosco, disse Tamal Krishna. Está bem, continuem, disse Prabhupada, despedindo-se deles. Jai, Prabhupada, muito obrigado por todas as suas instruções misericordiosas. 22 de julho.
De manhã, Tamal Krishna informou a Prabhupada que no dia seguinte o Sr. Jagannatha passearia pela Quinta Avenida na cidade de Nova York. O Sr. Jagannatha é muito bondoso com os mileshas, disse Prabhupada. A maioria dos habitantes de Orissa são mileshas, mas mesmo assim eles se tornam pujaris. Quando um devoto criticou um habitante de Orissa, o Sr. Chaitanya o esbofeteou. Por que você critica meus servos? Vejam só a bondade dele. Eu orei a Krishna, por favor abençoe todo aquele que prestar algum serviço, por menor que seja. E Krishna realmente tem dado suas bênçãos. Ele não se esquece do serviço de ninguém. Tamal Krishna perguntou, Radharani também não ora a Krishna dessa maneira? Sim, disse Prabhupada, Radharani diz, não sou sincera, eis seu verdadeiro servo. Isto é Mahabhav. Krishna torna-se servo de seu servo. Por isso, o primeiro dever de um discípulo é ser submisso a seu guru. Srila Prabhupada disse Tamal Krishna, todos os seus devotos lhe são muitíssimos gratos. Srila Prabhupada de repente absorveu seus pensamentos em seus devotos. Ficou muito estático. Cerrando os olhos e balançando a cabeça, falou com a voz embargada. Oh, quão intenso é o amor de vocês por mim. Eu vivo para vocês. Tudo está indo bem no mundo inteiro. O dinheiro está entrando e sendo gasto. E eu não preciso me preocupar. Estou tão endividado e continuo aceitando tanto serviço de todos vocês. Nós é que estamos endividados, disse Tamal Krishna. Jamais teremos como pagar-lhe esta dívida, Srila Prabhupada. Isto é uma Brihat Mridanga, disse Prabhupada. Eu a estou tocando desde este quarto, e o som é ouvido a 20.000 quilômetros de distância. Nossos inimigos estão surpresos. Como é que esse homem ainda está vivo? Srila Prabhupada continuou apreciando a maneira como pessoas de tantas cidades divertiam-se nos festivais de Rath Yatra, vendo o Sr. Jagannatha dançando e cantando. Ele lembrou-se de Rath Yatras passados, tais como o de 1969 em São Francisco, quando alguns dos devotos dançavam alegremente ao redor de uma árvore. Pois-se a lembrar-se de muitas outras experiências maravilhosas que ele vivera na ISKCON. Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Eu já fiz a minha parte. Julho foi um bom mês para o trabalho de Prabhupada no Srimad Bhagavatam, gravando suas traduções de manhã bem cedo e à noite. Ele acabou concluindo o 8º e o 9º capítulo do 10º canto. Ele sentia grande prazer em fazer isso. Trabalhando no Srimad Bhagavatam, ele se mantinha completamente transcendental à sua condição física, a despeito das constantes palpitações cardíacas e a despeito de sua voz débil e de sua fraqueza generalizada. Até sentar-se era difícil, mas mesmo assim, depois que ele começava a trabalhar, nada podia detê-lo. Falando ao microfone manual de seu ditafone, indiferente à sua condição física, Prabhupada descreveu paciente e metodicamente como Garga Muni, o sacerdote da família de Nanda Maharaj, realizou a cerimônia em que escolheu o nome para o bebê Krishna. Em seus significados era frequente Srila Prabhupada falar com base em suas experiências e realizações pessoais.
Esta é a missão da Suprema Personalidade de Deus, e os devotos também têm a mesma missão. Aquele que realiza a missão de para-upakara, atividades para o bem-estar das pessoas em geral, é reconhecido por Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, sendo-lhe muitíssimo querido. Natyatasmam manusheshu kastine priya kritamaha. Do mesmo modo, Chaitanya Mahaprabhu aconselha este para-upakara, sendo que ele dedicou-se a instruir especialmente os habitantes da Índia. Em suma, o dever de um devoto Vaishnava puro é agir em prol do bem-estar alheio. Ora sentado ao ar livre da madrugada na varanda do segundo andar, ora sob o calor úmido da tarde ensolarada, Srila Prabhupada trabalhava descrevendo o ilimitado conhecimento védico, tal como havia feito seus predecessores, os Goswamis e Krishnadas Kaviraj, ao adorarem Krishna e o Sr. Chaitanya enquanto viviam em Vrindavana. Contudo, Srila Prabhupada era o primeiro grande acharya a colocar a literatura consciente de Krishna à disposição das pessoas de todos os países do mundo, independentemente de casta, cor, credo ou caráter anterior. Enquanto ele compunha os últimos capítulos do Srimad Bhagavatam, milhares de rapazes e moças trabalhavam em seu nome, pregando a mensagem védica para o mundo. De fato, os discípulos de Srila Prabhupada estavam profundamente conscientes do estado em que ele produzia os significados do 10º canto de Vrindavana e oravam ao Senhor Krishna para que ele fosse permitido continuar por muitos anos, de modo que ele pudesse concluir o Srimad Bhagavatam. Ao explicar os passatempos infantis do Senhor Krishna, Srila Prabhupada descreveu uma modalidade de consciência inteiramente transcendental, além das designações materiais, como primeira infância ou velhice. Todos esses passatempos de Krishna e o grande deleite manifesto pelas mães são transcendentais. Não há nada de material neles. O Brahma Samhita os descreve como Ananda Chinmaya Rasa. No mundo espiritual, a ansiedade, a lamentação e outros sentimentos semelhantes àqueles do mundo material, mas como a realidade desses sentimentos está no mundo transcendental, do qual esse mundo não passa de mera imitação, Mãe Yashoda e Rohini gozavam-nos transcendentalmente. Srila Prabhupada revelava agora uma parte especialmente doce dos passatempos de Krishna e com satisfação descrevia Krishna roubando manteiga e dando-a de comer aos macacos, e Krishna mostrando sua forma universal à Mãe Yashoda. Ao descrever como a visão da forma universal de Krishna estava além da compreensão de Mãe Yashoda, Srila Prabhupada elucidou todas as situações incompreensíveis, inclusive a dele. Ela, Mãe Yashoda, não pôde fazer nada senão prestar reverências ao Senhor. Ninguém deve tentar entender a causa suprema com argumentos do raciocínio. Quando deparamos com algum problema para o qual não conseguimos encontrar razão alguma, não há outra alternativa senão nos rendermos ao Senhor Supremo e prestar-lhe nossas respeitosas reverências. Só então estaremos em posição segura. Nesse exemplo, foi este também o método adotado por Mãe Yashoda. A causa original de qualquer coisa que aconteça é a Suprema Personalidade de Deus. Se não pudermos determinar a causa imediata, deveremos simplesmente prestar nossas reverências aos pés de lótus do Senhor. Segundo concluiu Mãe Yashoda,
Ela viu coisas maravilhosas na boca de seu filho, graças a ele próprio, embora não pudesse determinar com clareza a causa daquela visão. Srila Prabhupada fez apreciações profundas e alegres sobre a devoção pura de Mãe Yashoda pelo bebê Krishna, descrevendo-a como o emblema de todos os devotos puros do Senhor, especialmente dos residentes de Vrindavana que amam o Senhor com afeição espontânea. Os devotos puros que moram em Vrindavana, escreveu ele, não possuem nenhum conceito corpóreo. Tais devotos puros dedicavam-se plenamente ao serviço do Senhor com afeição sublime prema. O Senhor Chaitanya descrevera isso, dizia ele, com a perfeição máxima da vida, amor puro expresso através de um relacionamento com Krishna. E Mãe Yashoda, escreveu Srila Prabhupada, parece ser a mais elevada de todos os devotos que alcançaram essa perfeição. Srila Prabhupada estava interessado em que publicassem e distribuíssem tudo o que ele escrevesse. Era o seu serviço a seu Guru Maharaj. E ele sentia muita satisfação quando ficava sabendo que a distribuição de livros ainda estava se expandindo no mundo inteiro. Harikesha Swami, o GBC da Europa Oriental e Setentrional, relatou estar imprimindo uma grande quantidade de livros em 13 idiomas. Após ouvir apenas o início desse relatório, Srila Prabhupada exclamou: todas as bênçãos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj a você. Você é o mais importante neto de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Continue assim. Com a mesma disposição, Srila Prabhupada instava Gopal Krishna, seu secretário do GBC para a Índia, a produzir livros em Hindi com mais rapidez e maiores qualidades. Sempre que Gopal Krishna vinha visitar Srila Prabhupada sem uma nova publicação, Prabhupada o repreendia por sua lentidão. Portanto, Gopal Krishna adotou a política de só visitar Prabhupada quando tivesse um novo livro para lhe apresentar. Em meados de julho, quando Gopal Krishna apareceu com uma cópia do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, segunda parte, em Hindi, Srila Prabhupada aceitou alegremente e disse: é a segunda vez que ele vem me ver com um novo livro publicado, porque antes eu o criticava. Onde está o livro? Onde está o livro? Ao aproximar-se o fim de julho, a saúde de Prabhupada pareceu piorar novamente. E ele voltou a mencionar que o fim poderia chegar a qualquer momento. Tamal Krishna estivera atuando como seu secretário pessoal de Srila Prabhupada por 6 meses consecutivos, e tornara-se os olhos e os ouvidos de Prabhupada, e também seu porta-voz, especialmente no que se referia à administração da ISKCON. Além disso, ele tornara-se um confidente pessoal de Srila Prabhupada, assistindo em seus humores transcendentais. Na qualidade de servo sincero, ele agora passava a sugerir um remédio diferente. Recentemente, Srila Prabhupada havia sentido e expressando intensa devoção para com seus discípulos e a pregação deles. Tomando aquilo como uma deixa, Tamal Krishna sugeriu que se Prabhupada pudesse viajar para o Ocidente e estar lá com seus discípulos, ele descobriria uma vida nova. Mas se eu morrer, disse Prabhupada, quero que seja em Vrindavana. Tamal Krishna replicou que Srila Prabhupada não devia pensar em morrer. Se ele fizesse uma excursão pelo Ocidente, voltasse a ver os devotos de lá, tomasse empraçada feito com alimentos cultivados nas fazendas da ISKCON, então com certeza corresponderia a tal devoção e recuperaria seu apetite e sua força.
Tamal Krishna frisou que quando Srila Prabhupada sentira-se dessa maneira em maio, e quando o GBC chegara, ele correspondera à prova de amor deles, intensificando seu próprio desejo de viver. Há algo que vocês podem fazer, disse Srila Prabhupada. Em sua rotina diária, vocês podem orar a Krishna. Se quiseres que ele fique, por favor, cura-o. E se não, por favor, leve-o contigo. Somos totalmente rendidos a ti. Agora vai depender de teu desejo mantê-lo vivo ou deixá-lo partir deste mundo. Srila Prabhupada indicava que não era vítima de alguma melancolia mundana que lhe tirava a vontade de viver. Ele já dissera que estaria com Krishna de qualquer modo. Ficar nesse mundo ou sair dele não dependia dele, mas sim de Krishna. Ele recitou a oração do rei Kulashekara, do Mukunda Mala Stotra. Meu querido Krishna, por favor, deixa-me morrer logo, para que o caule de teus pés de lótus possa colher o cisne de minha mente. Que seja agora, enquanto ainda tenho forças. Se não no momento de meu último suspiro, quando minha garganta estiver obstruída, como será possível pensar em ti? Contudo, Tamal Krishna persistia com sua abordagem afetiva, insistindo que Srila Prabhupada não podia pensar em partir. Havia tantas coisas que Prabhupada ainda precisava concluir neste mundo, tal como participar pessoalmente da instalação das deidades de Radha Rasa Vihariri no templo de Bombaim. Srila Prabhupada admitiu que sim e acrescentou: minha outra ambição é extirpar o agnosticismo do mundo. A população está sofrendo de agnosticismo. Os patifes estão sofrendo, mas não sabem por quê. Desejo acabar com isso. Tamal Krishna garantiu a Srila Prabhupada que se ele fosse para o Ocidente, o agnosticismo seria extirpado. Os devotos já estavam trabalhando arduamente sob a instrução de Srila Prabhupada, mas se eles pudessem ter sua presença física, intensificariam de forma ilimitada a sua pregação. Tamal Krishna deixara de representar um papel meramente passivo, esperando que o mestre espiritual tocasse o sino, esperando de novo para ouvir o que ele queria. Agora ele tentava persuadir Srila Prabhupada a viajar, e quando começou a pensar nessa possibilidade, Prabhupada ficou entusiasmado. Estar em Vrindavana, disse Prabhupada, é transcendental. Krishna propiciou-me essa tamanha misericórdia. E onde quer que haja um centro nosso, aí também é Vaikunta. Nova York, Los Angeles, Paris ou Londres. Tamal Krishna propôs um itinerário. Uma visita a Londres, hospedando-se no Bhaktivedanta Manor e visitando Radha London Ishvara. Depois Nova York, revendo os devotos no arranha-céu da ISKCON com Radha Govinda. Em seguida a fazenda da Pensilvânia e então Los Angeles, onde ele poderia ver os novos dioramas dos passatempos de Krishna. Permanecer em Vrindavana é uma opção sentimental, concordou Srila Prabhupada. Se eu morrer em Nova York, vocês terão que enterrar-me no terraço, brincou ele em tom sinistro. Não há outro canto para isto. Se eu morrer contanto que morra entre vocês, estarei bem, pois todos vocês são homens de Vaikunta.
Num sonho vi homens de Vaikunta vindo pegar-me. Todos eles eram homens brancos com cabelos raspadas. Quando veem como vocês mudaram, seus patrícios acham inacreditável. Srila Prabhupada disse que eles deviam consultar um astrólogo para ver se era auspicioso ele viajar e se ele ficaria curado e quanto tempo viveria. Nasci às 4 da tarde, disse Srila Prabhupada. Era Nandotsava. Consultem um velho Panjika para ver o dia. Era uma terça-feira. Estou disposto a ir para o Ocidente. Então Tamal Krishna citou o verso 37 do 2º capítulo do Bhagavad Gita, onde Krishna manda Arjuna lutar. Ou morrerás e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e desfrutarás o reino terrestre. Srila Prabhupada disse que o verso era apropriado. Durante aquela noite, no dia seguinte, ele meditou sobre a proposta de viajar e comentou entre seus outros servos: Tamal está providenciando uma grande festa. Eu orava a Krishna. Que morte lenta é esta? Disse Prabhupada a Tamal Krishna. Então você citou aquele verso. Pelo menos meus discípulos saberão que vim arriscando minha vida. Eles são a esperança do futuro. Preciso entusiasmá-los. Krishna deu essa ordem a Arjuna e eu sou servo de Arjuna. Não sou tão limitado a ponto de pensar que este é meu país. Tudo é de Krishna. Por que deveria eu limitar Krishna? Tamal Krishna animou. Quando o Senhor chegar lá e encontrar tantos devotos cujas vidas estão dedicadas a difundir a consciência de Krishna e auxiliá-lo, vai ficar realmente entusiasmado. E o Senhor não terá que falar muito, basta a sua presença. O Senhor poder estar com os devotos e eles com o Senhor, então nesse sentimento não será cansativo. Além disso, agosto em Londres é uma época ótima. O clima é muito bom. Prabhupada voltou-se para o Upendra e disse: as palavras dele estão fazendo com que eu me sinta diferente. Só por ouvir fico entusiasmado. Srila Prabhupada disse a Tamal Krishna: eu sei que se o senhor for para o Ocidente, recuperará a sua saúde. Que Krishna satisfaça suas palavras, disse Srila Prabhupada. Ele passou o resto daquela tarde ouvindo diversos devotos lerem o Chaitanya Charitamrita. A certa altura começou a expressar grande bem-aventurança e disse: leiam sempre o Chaitanya Charitamrita para mim, esses 3 livros. Não há no mundo nada que se compare a eles. Posso gabar-me desta maneira. Tive a fortuna de poder apresentar esses livros ao mundo inteiro. E as pessoas o estão aceitando, inclusive cegamente. Depois que um dia se passara, Srila Prabhupada analisou a proposta de viagem com mais seriedade e mencionou alguns de seus defeitos. Disse que aonde quer que fosse, sua condição física o acompanharia. Mas ultimamente o senhor não tem traduzido aqui, disse Tamal Krishna. Quem disse que eu não vou mais traduzir? Rebateu Prabhupada. Depois de cada ação é preciso relaxar, para então voltar a agir. Prabhupada disse que, segundo a medicina alopática, a única esperança para ele era internar-se no hospital e submeter-se a um tratamento médico intensivo. Contudo, segundo a medicina ayurvédica, havia remédios específicos.
Sentado em sua sacada, falando com seu secretário, Prabhupada usava óculos escuros. Ele os usava mesmo depois que o sol se punha ou num quarto escuro. Para seus discípulos, esta era outra fonte de preocupação, que ele parecia estar tendo dificuldade para enxergar. Tais coisas faziam parecer duvidosas as perspectivas de viagens para o Ocidente. Por que não poderia ele simplesmente permanecer em Vrindavana? Ponderavam alguns dos devotos, onde tudo era conveniente para ele sentir-se confortável. Os devotos haviam enviado mensagens para 3 astrólogos, cujos relatórios chegaram todos naquela mesma tarde. Alguns dos relatórios sugeriam remédios absurdos, sem conhecimento da posição de Srila Prabhupada, mas todos eles concordavam num ponto. Os próximos 2 meses seriam os mais difíceis da vida de Prabhupada, e dever-se-ia evitar viagens. Um astrólogo recomendou que Srila Prabhupada usasse uma safira azul. Sim, ainda há esperança, disse Srila Prabhupada após ouvir todos os relatórios. Pelo menos pelas próximas 5 semanas, cuidem muito bem de mim. Por enquanto, nada de viagem. Consigam-me esta safira azul e cantem Hare Krishna. No último dia de julho, o governador de Tamil Nadu, Sri Prabhudas Patwari, que estava de visita a Vrindavana, fez uma curta visita a Srila Prabhupada. O governador só podia ficar meia hora, mas Srila Prabhupada falou energicamente com ele o tempo todo. Quando Srila Prabhupada mencionou seu estado de saúde, o governador imediatamente convidou Srila Prabhupada a vir para Madrás e permanecer no Raj Bhavan, mansão do governador, onde ele disse dispor dos melhores médicos de todo o sul da Índia. Mas ao invés de prolongar a conversa sobre seu corpo, Prabhupada utilizou sua condição física como um exemplo para pregar a filosofia da consciência de Krishna. Afinal de contas, disse ele, enquanto tivermos esse corpo, seremos obrigados a aceitar Jama Mrityu Jara Vyadhi, nascimento, morte, velhice e doença. Esta é a declaração do Bhagavad Gita. Logo, o ser humano deve esforçar-se para parar com essa repetição de nascimentos e mortes. Quando Vishvamrita Maharaj foi visitar o rei Dasharata, este perguntou, Punarjama Jayaya. Esse é um grande santo do processo de superar o ciclo de nascimentos e mortes. Estás indo bem com o teu processo? Então, Prabhupada usou o exemplo de sua condição física de maneira diferente, agora para ilustrar o conceito de Varnashrama Dharma. Comparou os brahmanas à cabeça, os kshatriyas aos braços, os vaishyas ao estômago e os shudras às pernas. Se todos eles estiverem em boas condições, disse Srila Prabhupada, então a saúde estará bem. No momento estou sofrendo porque meu departamento abdominal não quer funcionar. Logo, não podemos negligenciar nenhum departamento. Todos os departamentos são necessários, devendo ser cooperativos e sadios. Este movimento destina-se a esse objetivo. É dever do governo dar-nos proteção. Srila Prabhupada mencionou as recentes dificuldades dos devotos em Mayapur e pediu proteção. Tomaremos as devidas providências, replicou o governador Patwari. Vou encontrar-me com o primeiro-ministro amanhã. Discutiremos esse assunto. O governador reconheceu que os relatórios da imprensa estavam distorcidos. Afirmou que Madrás tinha uma boa atmosfera para o trabalho religioso e mencionou diversos swamis que estavam fazendo um bom trabalho
A respeito de um, ele disse: ele estava fazendo boa propaganda sobre o Gita em toda parte. Muitas pessoas estão fazendo propagandas, disse Prabhupada francamente, mas se o Senhor não se importa, devo dizer que todos esses homens ignoram o verdadeiro significado do Gita. O Bhagavad Gita, disse ele, devia ser entendido como ele é. Devia ser adotado especialmente pelos Rajarshis, ou líderes governamentais. Mais uma vez o governador disse que seria bom se Prabhupada viesse a Madrás. Prabhupada parecia considerar seriamente aquela sugestão e agradeceu ao governador. Por fim, Prabhupada pediu-lhe para ajudá-lo a conseguir residência permanente na Índia para alguns de seus discípulos. Eles nunca farão mal algum, disse eles. Eles jamais participarão da política. Sei disso, disse o governador, sei disso. Então, por gentileza, procure ajudar, disse Prabhupada. Mais tarde, quando Prabhupada mencionou estar 50% decidido a ir para Madrás, ele e seus servos começaram a discutir os méritos da viagem para Madrás e outros lugares do mundo. Embora ele não pudesse locomover-se nem uns poucos metros sem a ajuda de alguém, se Krishna desejasse, ele estava disposto a viajar.